Então, Rockwood, eu concordo com você, meu amigo, gênero, número e grau, em relação à questão da relevância da educação para o crescimento do país. E a educação, ela é um alicerce fundamental, essencial, inclusive, para que a gente se torne, de fato, uma nação poderosa, como deveríamos ser, com todos os recursos naturais que temos. E sem a educação não conseguiríamos absolutamente nada. A única coisa que a gente precisa deixar mais claro aqui agora é em relação a quem realmente carrega essa bandeira da educação. Então, vamos lá. A Mao Tse-tung, na China, conseguiu fazer da China um império que é hoje, a ponto de se tornar a maior potência econômica mundial, superando os Estados Unidos. Hoje, isso já é uma realidade. A Mao Tse-tung investiu em educação e plantação de arroz para a sua população, inclusive exportação. Ou seja, comida e educação não pode faltar, e é de suma importância que isso seja a principal bandeira do Estado ou de uma nação. Por isso a China chegou aonde chegou e está hoje aonde está. Agora vamos lá. O que nós temos hoje no Brasil em relação a essa questão da educação? Houve avanços na área da educação nos governos progressistas, entre aspas, do PT? Houve sim. Não tem como negar que houve avanços na área de educação. Criação de centenas de escolas técnicas federais, universidades sendo criadas, melhor valorização da remuneração dos profissionais da área de educação, tanto que por isso muitos deles ainda são muito vinculados à galera do Partido dos Trabalhadores, à imagem de Lula, e isso é um fato, só que isso está muito longe de ser aquilo que realmente uma nação precisa, e está muito longe de ser um pilar de sustentação em relação à educação que falamos. Quando se trata da questão de educação, principalmente na segunda parte do governo do PT, falando de Dilma Rousseff, a educação se transforma numa mercadoria, como tudo aquilo que existe dentro de um bom governo neoliberal. Dilma Rousseff não fez nada de diferente. O que na verdade se viu em relação à educação foi uma distribuição de diplomas de terceiro grau para todo mundo, como se isso fosse um sinal de dignidade. A filha da empregada doméstica estar na faculdade, isso é muito bom? Claro, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Não estou dizendo que isso é ruim. Isso foi um avanço? Sim, isso foi um avanço. Agora, o fato é o seguinte: houve inúmeros beneficiamentos à parte que ganha dinheiro com a educação, como se ela fosse uma mercadoria. Os mais beneficiados dentro da área da educação foram os caras relacionados à iniciativa privada dentro da área educacional. Essas universidades aí de online, caralho, Estácio, esses caras todos nadaram em dinheiro com os programas e financiamentos promovidos pelo governo do PT, e inclusive houve até desvios e superfaturamentos em relação eu não sei nem o nome do programa, cara, não sei se é ProUni, desculpa a ignorância, mas eu não sei, eu não guardo essas coisas não, eu só sei dos fatos, tá? Então, a minha preocupação, agora eu vou devolver para você a minha maior preocupação. A minha maior preocupação é a gente ver no Brasil as principais mídias de comunicação, que são as mais canalhas, corruptas e bandidas que existem no planeta, que sempre estiveram a serviço de corporações e de criminosos, que só vieram no Brasil para roubar tudo o que temos e para fazer exatamente isso, transformar tudo aquilo que deveria ser um bem essencial a todos nós em mercadoria. Então, o que acontece? A questão do crime que a gente fala sobre
a postura neoliberal é isso, é você transformar tudo em mercadoria, porque a educação, ela tem que ser de excelência para todas as pessoas, independentemente da origem dela, de cor, raça, crença religiosa, de se ela é filho de desembargador, se é filho de empregada doméstica, se é favelado, se mora no Morumbi, nos Jardins em São Paulo, ou se mora no Ceará, no Rio do Amazonas. O fato é que a escola deveria ser uma atribuição exclusiva e prioridade absoluta do Estado. Porque não há nada mais valioso para um Estado que realmente é sério e considera o seu povo como o seu maior bem, não há nada mais valioso do que esse Estado cuidar daquilo que se chama educação. E educação vai muito além de você aprender meia dúzia de equações de segundo grau, de aprender probleminha daqui e dali, regra de língua portuguesa, química, física. Isso aí só não é educação, meu amigo. Isso aí é uma formação básica escolar para que você passe de ano e ganhe diplomas. Isso não é educação. Educação é muito mais do que isso. A educação, ela não é, como muita gente acredita e defende, é a educação principal mesmo que sustenta uma nação, que se torna um pilar de sustentação de uma nação, ela não é fornecida pela escola. A verdadeira educação, ela começa no lar. É porque atrás de um menor abandonado, existe sempre um maior abandonado. Meu pai já dizia isso. Então, por isso que nós estamos nessa merda. Porque a questão da educação, a gravidade da educação, não é a putaria que fazem com os professores, não é a desgraça em que se tornou as instituições de educação pública, não é só o professor ter que se submeter a humilhações e até ofensas e agressões de adolescentes vinculados a traficantes de drogas das suas regiões. Por quê? Aí eu volto a dizer aquela mesma questão. Quem é o maior criminoso em relação a isso? É a educação pública, aquilo que é uma merda? Não, o maior criminoso é o Estado, que permite que isso aconteça, que permite que vários desses espaços fiquem vagos e não sejam ocupados pelo poder público, que deveria, no mínimo, fornecer a segurança necessária, pelo menos para as crianças dentro das escolas. E nem isso a polícia tem capacidade de nos oferecer. A culpa é da polícia? Não, é do Estado. O Estado faz isso de propósito. Por quê? Porque o Estado é financiado, assim como os políticos e as grandes corporações, pelos traficantes de armas, por as empresas de segurança privada. Elas precisam que a segurança pública funcione de uma forma medíocre e como uma merda. Por quê? Para que eles vendam a segurança privada para quem tem dinheiro, para os banqueiros, né? Para os grandes restaurantes, para os caras que endinheirados. E isso vale também para a educação, meu amigo. Então você não venha dizer, não estou nem dizendo que você está dizendo isso, estou dizendo você, o que estou falando não é você não, tá? É qualquer um que venha com essa historinha, essa conversa fiada de que Tabata Amaral é a mulher da bandeira da educação. A Tabata Amaral é uma menininha que teve uma vidinha triste e que recebeu uma benesse de uma gangue de filhos da puta treinada em equipar e treinar pessoas que possivelmente teriam potenciais progressistas no nosso país, levam elas para Harvard para doutriná-las dentro daquilo que defende o Banco Mundial e a CIA. E elas rezam na cartilha desses bilionários e por isso são sustentadas por eles. E aí você vê esses veículos de mídias que são bancados por essas ratazanas, por esses bilionários sionistas, bando de filhos da puta, e aí por isso que todos eles colocam a Tabata Amaral como se fosse a menina dos olhos da educação do nosso Brasil. É uma lobista de Jorge Paulo Lemann, que é um dos maiores investidores da educação privada no Brasil. E é um cara tão preocupado com o país dele que ele repatriou empresas dele milionárias no exterior para não ter que pagar milhões em impostos para o povo brasileiro. Olha que contradição interessante. Se o Jorge Paulo Lemann tivesse mantido as empresas dele no Brasil, os milhões arrecadados em impostos por ele, pelas empresas dele, iriam para a educação pública. E isso sim ajudaria a educação.
É por isso que eu digo aqui, talvez a Cibele Laura, com os vídeos dela, tenha feito muito mais pela educação verdadeira do nosso país do que Dona Tabata Amaral se formando em Harvard, trazendo diploma e vindo aqui com bandeira de como se fosse a menina da educação que veio resolver os problemas da educação do Brasil. Entendeu? É isso que eu falo. Aqui dentro não tem menino, nós não somos criança não, bicho. A gente faz militância política desde pequeno. Eu comecei a entender política, a perguntar sobre política com 11 anos de idade. Eu tô com 45. Então, assim, desculpa o áudio tá longo pra cacete, mas eu presto muito mais atenção em atitude do que em palavras. E essa malandragem, a vida que me ensinou. E aí é que está o segredo. A educação também envolve isso. A educação, ela começa dentro de casa. É quando os pais ensinam os filhos que é errado você falar mal do seu colega de trabalho para ele perder a vaga de chefe para você entrar no lugar dele. Quando você vê muitas vezes gente que frequenta igreja, que se diz cristão, ensinando os filhos a fazerem isso. Transformam, na verdade, a sociedade numa verdadeira corrida competitiva de que sobreviva o melhor. Um darwinismo louco em que se matem todos e que os melhores sobrevivam. Não tem como uma nação dessa dar certo, meu amigo. Você está entendendo? Onde cada um só quer ver o seu pedaço. Cada um só quer ver quanto vai ganhar, quanto vai ser o tamanho da sua parte. Então desse jeito não vai dar certo, irmão. Enquanto a gente ficar brigando aqui, um disser que é de esquerda, outro disser que é de direita, outro disser que é Lula, outro disser que é Bolsonaro, eu sou Ciro, o povo nunca vai conseguir se unir para defender os seus verdadeiros direitos, que são o 13º salário, os direitos trabalhistas, que foram todos destruídos graças a essa guerra híbrida que é alimentada pelos mesmos bilionários que sustentam tanto a esquerda quanto a direita. E nós, babacas, achamos que estamos defendendo alguma coisa sendo de esquerda ou de direita, ou defendendo Bolsonaro, ou defendendo Lula. Não, nós estamos sendo vaca de presépio, estamos fazendo exatamente o que eles querem. Essa tática vem desde Roma Antiga, sabe como se chama isso? É dividir para governar. É simples assim. Vamos manter isso dessa forma, porque aí o povo não consegue se unir. Porque o dia que nós tivermos educação e consciência do que realmente fazem conosco e do poder que nós temos de fazer e abalar o sistema, se um dia nós tomássemos a consciência do que nós somos capazes de fazer como meros trabalhadores, cara, nós acabaríamos com o sistema, destruiríamos o sistema. É simples assim. Porque você já parou para imaginar que se a classe trabalhadora, em vez de ser dominada por meia dúzia de sindicatos, que é bancada por CEO, que vive em condomínio de luxo e defendem mais governos e partidos políticos do que classe trabalhadora, você imagina se toda a classe trabalhadora fosse de fato unida? Os motoristas de Uber, os motoristas de ambulância, os professores, os médicos, os profissionais de raio-x, o catador de lixo, vamos supor que todos fossem realmente unidos num sindicato virtual, que não tivesse nenhuma figura mandando nenhum partido por trás. Se todos realmente fossem unidos e falassem assim, olha só, é o seguinte, se acabarem com a nossa previdência ou se mexerem no nosso direito trabalhista, acabarem com a justiça do trabalho, nós vamos parar o país. Vamos parar como? Vamos parar o fornecimento de energia elétrica e de água para todo o país. Você acaba até com a vida dos magistrados, que são os superpoderosos que mandam nessa merda inteira, que isso aqui virou uma ditadura do poder judiciário. É isso que virou. Esses caras têm mais poder do que todo mundo aqui dentro. É juiz ganhando com salário milionário, recebe auxílio moradia de 4 mil. Enquanto o funcionário terceirizado do tribunal, vão lá limpar a privada do juiz, o cara sai de Duque de Caxias para trabalhar. Chega lá às 7 da manhã, sai às 6 da tarde para ganhar um salário de 1.100 conto. E o juiz que tem casa própria recebe auxílio moradia de 4 mil. Ou seja, isso aí é educação, cara. O próprio sistema de justiça, ele deseduca e mostra que a corrupção é um bom negócio para quem tem grana e para quem tem os contatos certos. Então, desse jeito, não tem como defender educação, porque a educação vai muito além de escola, de universidade e de salário de professores. A educação começa aqui dentro do grupo, nessas conversas que a gente tem e é dentro das nossas casas. É no que a gente ensina para os nossos filhos, é no que a gente deixa para eles, no sentido do que eles devem defender, quais as bandeiras que eles devem levantar. Então, essa é a minha opinião em relação a essa questão da educação. Um áudio longo pra caralho, quase 15 minutos aqui, tá parecendo até um discurso de Fidel Castro.